A partir de agora está no ar programa Acima do Dever. O melhor em entrevistas exclusivas, personagens inspiradoras, histórias que transformam. Programa Acima do Dever. Apresentação, Inspetor Márcio Silva. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Acima do Dever. Dessa vez a gente vai trazer um tema aqui bastante interessante, né? E uma pessoa muito especial, né? A gente já trabalhou muitas vezes juntos. A gente defende a mesma causa, né? Que é bastante importante ter essa sinergia, né? Para que a gente possa realmente falar coisas que realmente importam, né? Toda essa gama de facetas e de informações que existe dentro desse tema, tá? Que é a defesa dos animais silvestres, tá? Do nosso Brasil. Então, eu tenho a honra de receber aqui meu amigo de longa data já, que a gente já se conhece há bastante tempo, Marcelo Pavlenko. Tudo bom, meu amigo? Tudo Pode bem, se apresentar Márcio? para o nosso público Boa aí. noite. Eu quero agradecer muito o convite, a participação para esse podcast, de poder levar um pouquinho para a sociedade o que acontece em relação a esse tema tão crítico, que é a questão de animais de fauna silvestre. E só colocando uma coisa, a gente fala em defesa de animais silvestres, defesa e conservação. Por que conservação? Porque animais silvestres, a gente não trabalha somente com proteção, a gente trabalha com proteção e conservação. Por quê? Diferente de um cachorro, de um gato, de um boi, de um pato, de um ganso, não que eles não mereçam, porque todas as vidas são iguais, mas animais silvestres têm função ecológica nos ecossistemas, então vai além da proteção da vida do indivíduo. Mas estou aqui pronto, são 37 anos lidando com essa questão, ainda vivo, né? Tem tempo, esse que vai ficar durante muito tempo ainda, hein? E o trabalho sempre foi do Oiapoque ao Chuí, tanto dos trabalhos em loco, nos lugares onde o crime acontece, vindo do Jardim Ângela, Capão Redondo, que não sei se muitos vão conhecer, outros não, que é um extremo sul da periferia de São Paulo. Morei 33 anos lá e agora estou aqui no Vale do Ribeira. Mas pode mandar bala aí com as suas perguntas. Não, fica tranquilo. É importante até o pessoal entender que a defesa dos animais silvestres, embora, né, seja incluída nessa parte de defesa animal, ela é muito específica. Não é da mesma maneira, né? Por isso que existem muito poucas organizações não governamentais que trabalham com esse tipo de causa. Porque ela é muito específica. Ela é muito sensível, né? A gente tem vários problemas ali. É importante até que o público entenda que são, embora sejam animais, mas são nichos bem diferentes e bem distintos. Sim. Que depende não somente de você pegar e cuidar como um animal doméstico, né? O animal doméstico ele já está adaptado à nossa realidade. O animal silvestre ele não pode estar adaptado à nossa realidade, né? Não basta salvar a vida, tem que ir além. Tem que ir além. Então você tem que fazer essa preservação. Isso. Né? Ela é justamente para garantir que esses animais continuem vivendo do jeito. E outra, uma coisa interessante também, que a gente como policial, como poder público, né? É importante que as pessoas saibam também o que é o animal silvestre com relação ao poder público. O animal silvestre, ele é um bem nacional. É um bem da União. É um bem da União. Por isso é que você não pode ter animais silvestres dentro da sua casa sem autorização. Tutelado pela União. Sempre tutelado pela União. Então, assim, são bens, tá? Para as pessoas poderem entender, né, a importância do animal silvestre, né, é exatamente essa. Você tem um bem da União dentro da sua casa. Então, é por isso que existe todo esse trabalho de conscientização, né, de trabalho para que a gente possa entender que aquilo ali não é um animal como um cão, um gato, que já está adaptado à nossa condição social. Há milhares de anos. Há milhares de anos. O cão já tem história aí, 40 mil anos atrás, os cães já acompanhavam grupos humanos. Então, né, os animais que são criados para corte também são animais que foram domesticados muitos anos atrás. Então, são coisas que são um pouco diferentes, né? E os animais silvestres, o esvaziamento biológico das florestas, ela causa uma destruição ambiental violenta, né, Marcelo?
Então, você tem, hoje, a gente tinha, quando eu comecei com isso, em 1989, a tua lista oficial nacional do IBAMA de animais silvestres, de espécies ameaçadas, eram 207. Hoje a gente teve a divulgação da lista agora em maio, se eu não me engano, nós estamos em 709. Caramba. Então, isso é um retrocesso ambiental. Eu costumo dizer, igual a gente conversou agora há pouco, as organizações não governamentais, elas nascem porque o poder público é ausente nessa ou naquela área, não somente na questão ambiental, mas em se falando em Geral, em meio crianças ambiente, né? com câncer, Isso. não só na questão ambiental, na questão social, crianças com câncer, educação, idosos, uma série de coisas, Sim. né? Criminalidade e tal. Então, elas nascem porque o governo é ausente. Uhum. Não deveria ser ausente, mas Sim. né? E agora, infelizmente, de uns anos para cá, elas têm nascido para outra coisa, para pegar uma ondinha, para captar recurso, para tirar foto na Amazônia, né? Você não vê ninguém tirar fotografia no semiárido nordestino, na Caatinga, enfiado dentro de um Pegando pé de um calango. andacaru, pegando calango e segurando um corrupião. Você não vê, você só vê gente na Amazônia. Exato. Então, ela nasce por causa da ausência. Então, é o que a gente conversou agora. Uma expressiva parte dos problemas que a gente tem no tráfico de animais não se deve somente ao traficante de bicho. Claro que se não houvesse o traficante, se não houvesse quem consumisse, Não não teria o existia. traficante. Mas a gente tem uma grande parte de problemas inserida na esfera pública, porque falta ainda atuar como deveria. Hoje você não pode criticar as instituições. Hoje você tem parceiros dentro de todas as instituições. Sim. E você tem que estar junto com esses parceiros, né, em todas elas, seja na esfera federal, municipal, estadual, para você poder atuar. Mas esse exército ainda é muito pequeno. Tem que aumentar mais, né? Tem que Tem que aumentar aumentar mais. muito mais. Isso tudo parte pela conscientização também, né? Eu acho que se a gente fizer um trabalho também de conscientização com crianças, por exemplo, que são os adultos de amanhã, talvez Mas ajude um pouco. Mas se o poder público também não ajudar, não tem Hitler já dizia na Alemanha que povo instruído é inimigo da nação, ou seja, inimigo do governo. Então, o que se percebe hoje aqui é uma banalização da educação pública, né? No sentido de poder, inclusive, manipular. Isso não é genérico, né? Não, sim, mas sim. no sentido de poder manipular as pessoas para que se possa... Parece que parou no tempo, né? Parece que parou no tempo isso daí. Então, Antes assim, tivesse parado no tempo, porque antigamente não era assim. Né? há um retrocesso muito grande. Existem alguns municípios que a gente conhece que são mais dedicados a isso, né? E conseguem sucesso realmente, né? Em todas as ações que fazem, na preservação. A própria atratividade do município, ela aumenta quando você trabalha a preservação de forma adequada e faz uma exploração, vamos colocar assim, uma exploração correta daquele recurso lá, né? Que seria através da preservação. Exato. É uma exploração meio diferenciada. Você não explora consumindo, você explora apreciando. É aquela velha história, isso já é velho, que mais árvore, vale mais a árvore em pé do que ela deitada. Exato, né? exato. Então, bom, mas para isso precisa ter capacidade cognitiva para poder idealizar entender isso alguma tudo. coisa nesse sentido. Exatamente. Né? Bom, vamos falar um pouquinho do Marcelo. Vamos falar do Vamos Marcelo. Vamos voltar lá atrás. De volta para o útero. Como era o Marcelo quando criança? Então, Você Marcelo... tinha sempre tido essa vontade de... Marcelo nasceu em Araraquara, interior do estado de São Paulo. Sim. Aí, meu pai era gerente de fazenda, aí ia para um lado, ia para o outro. Aí fui morar em Campinas, fui morar em Iturama, no interior de Minas. Aí tal, São Paulo de novo. Aí, eu nasci em 63... em 67, por aí, eu já tinha consciência, já era uma pessoa bem... A gente foi morar em Goiás, numa fazenda no interior de Goiás, em Cerrado, uma fazenda de gado, e eu fiquei 3 anos e meio, quase 4 lá, meus pais se separaram, e eu vim embora para São Paulo com a minha mãe, e meu pai ficou por lá. Nesse tempo que eu morei lá, eu sempre fui encantado por psitacídeos. Ah, quem são psitacídeos, Isso, Marcelo?
Psitacídeos são todas aquelas aves da família das araras, maritacas, papagaios, periquitos. Sim, sim. E aquilo me encanta muito, o pôr do sol à tarde, a vocalização deles, Sim, né? sim. Eles são sociais, né? Quase como nós, né? É. Mas aí aquilo me encanta, sempre me... Aí eu vim para São Paulo, fui morar entre o Jardim Ângela e Capão Redondo, morei muitos anos lá, comecei a trabalhar comecei a estudar, depois comecei a trabalhar com eletrônica, trabalhei vários anos com eletrônica, acabei tendo pizzaria, loja de produtos de Rapaz, fiz tudo que você podia imaginar. Aproveitou bem, E hein? consigo, Aprendeu tudo. ia fazer faculdade de engenharia, acabei não fazendo, tive uma grande assistência técnica na estrada do Embu-Mirim. E aí um dia, quando a gente fabricava a nacionalização de uns negócios, foi em 89, dezembro de 89, houve uma situação, vou reduzir um pouco para não ficar enorme a coisa, onde eu precisei fazer uma denúncia de um bicho que não estava preso, mas estava solto e tal. Eu demorei pelo menos 15 dias para conseguir... Uma resposta. Para conseguir ser atendido de algum lado. Nossa porque isso é muito comum ainda hoje. Sim. A pessoa leiga que vai fazer uma denúncia, para mim chega denúncias praticamente todas as semanas no celular, ele dizendo que já entrou em contato com todos os órgãos e não tem mais com quem entrar. E eu consegui, depois, para encurtar a conversa, essa denúncia, ela acabou resultando no desaparecimento do bicho depois da apreensão. Nossa. Não vou citar o nome da instituição, mas aí eu fui atrás do bicho. Naquela época, só haviam 2 lugares em São Paulo, isso já era janeiro de 1990, 2 lugares que poderiam receber esse animal. Até ontem, pelo menos que eu saiba, já faz 37 anos, esse animal não entrou em nenhum dos 2 lugares. Nossa. Então, isso daí foi o start, foi a ignição você para poder trabalhar. Para poder trabalhar. Eu sempre tive uma facilidade muito grande de incorporar personagens, né? Sim. Uma vez, numa palestra numa universidade, quando eu falei que eu incorporava personagens, a menina pensou que eu recebia uma entidade, né? E não era bem assim, eu tive que explicar para ela. Incorporar personagens é falar a língua, né, dos outros e tal. Sempre tive muita facilidade. E aí eu comecei a estudar isso a partir de 90. Comecei a sair a campo, inicialmente até onde eu morava, e depois para outras regiões do extremo sul, extremo leste, oeste e zona norte. Mas zona leste e oeste com muito mais vigor nesse sentido. E eu via que era muito fácil descobrir quem de forma efetiva comercializava. Né? Não estou falando do cara que tem meia dúzia de gaiolas em casa e tal. Sim, sim. Era o cara que recebia filhote de papagaio, recebia canal da terra. Sempre, né? Sempre tem essa rotatividade. E por que não havia atuação daquilo, né? Uhum. Em relação àquilo? Porque eu imaginava que a instituição pública não conseguia gerar essa investigação. E ela trabalhava, como trabalha até hoje, em 99% dos casos, em cima da denúncia. Sim. Ninguém sai atrás do problema, né? Exato. E aí eu comecei a fazer denúncias, né? As denúncias, na época, não tinha internet. Era tudo muito mais difícil, né? Não Tudo analógico, internet, né? Era tudo analógico. E as denúncias eram feitas por escrito, protocoladas, ou enviadas pelo correio, ou fazia pessoalmente, né? Jesus. Ou por telefone. Que época, hein? Telefone discado ainda. Discado. Não tinha celular. Não tinha nada. Eu de botãozinho ainda tinha. E aí eu fazia as denúncias e eu convivia com as pessoas que eu denunciava. Por quê? Porque eu criava uma relação de amizade muito grande entre a gente, eu, mais 2 pessoas que me ajudavam, e o tráfico. Então, a relação era muito boa. A relação era tão boa de tomar café, almoçar, né, e tudo. Ainda é.
né? Só que hoje eu não sou mais o ator aqui. Tem mais 2 pessoas, inclusive, que não são as mesmas da época. Mas essa atuação ainda em campo, né? E também tem atuação fora de campo, que também, claro, se eu pegar um trabalho de inteligência e divulgar aqui como se faz, ele deixa de ser inteligência. Exato, não né? pode. Isso aí é o segredo do negócio, esse aí, né? Ele deixa de ser inteligência. Exato. E aí nós acompanhávamos o resultado das nossas denúncias, né? E os resultados da nossa denúncia... pegava por dentro tudo, né? Você via por dentro o que só acontecia. que os resultados das nossas denúncias não eram o que a gente esperava. Algumas não eram atendidas, outras demoravam muito tempo e outras davam acerto. Eita! Né? Aí Acho é que difícil, teve hein? 2 que deu certo. E aí a gente ficou muito chateado, parou, fui num advogado amigo meu. Naquela época não tínhamos a Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, a gente tinha a Lei 5.197. Os crimes previstos contra a fauna, Lei 5.197, era pena de reclusão de 1 a 3 anos e de 2 a 5. Para quem não sabe, reclusão é regime fechado e os crimes eram inafiançáveis, né? Então você levava o cara efetivamente para dormir na jaula, pelo menos na primeira noite. E aí eu fui no advogado e falei, é crime? É passível de prisão em flagrante? Então vamos fazer diferente. Encontrava os lugares, ia no orelhão, não tinha celular, ligava um 90, chamava uma viatura, olha, está acontecendo. Não, o senhor tem que chamar. Não, é agora, tem que ser agora porque o negócio está lá. Está acontecendo. Encontrava a viatura, Uno, Fusca, a viatura. Daquele jeito, né? Daquele jeito. E a gente ia para o local e dava voz de prisão para a pessoa e fizemos isso durante 1 ano. Esse foi o início do trabalho a com as PM, forças públicas, né? Com a PM. Aí um dia, lá nas Perdizes, no escritório do advogado, estava tomando um café com ele, chegou um delegado de polícia que tinha estudado com ele, e ele falou assim, Marcelo, conta para ele aí o que vocês estão fazendo, tal. Aí eu contei, aí o delegado abriu um olho assim, um delegado do DEI, que eu lembro até hoje. Ele falou, pô, cara, que legal. Eu falei, Ele falou, vamos fazer com a Polícia Civil? Eu falei, vamos embora. Boa. E aí nós começamos a fazer com a Polícia Civil de São Paulo. Hoje, um dos nossos melhores parceiros, em nível Brasil, PRF. Sim. Em nível São Paulo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Show. Excelentes parceiros. Eu já fiz algumas operações com eles aqui. E aí a gente começou a fazer com a Polícia Civil e foi embora e foram 9 anos, 10 anos praticamente, né, quase 11, de trabalhos com a Polícia Civil de São Paulo. Até eu queria pertencer a alguma instituição. Por quê? Porque era uma coisa que eu amava fazer, porém você não tinha recurso financeiro. E eu nunca fui rico. E provavelmente nunca serei. Então, aquilo me tomava muito tempo, principalmente na questão de raciocínio, de elaborar coisas, né? Tem uma série de coisas que a gente criava. Até pastor evangélico eu já fui. Não fui. Simulei, né? Se fez, né? Incorporei, igual a menina lá. E aí, não dava, e eu entrei em contato com uma organização não governamental grande, internacional, explicando o que a gente fazia, e ele falou, não é a nossa pegada. Não tem a ver, nosso negócio é divulgar, é mostrar, é educar. Legal. Parou, isso foi em 96 para 97, uma coisa assim. Aí fui atrás de uma outra organização não governamental grande. Quem é bom entendedor já deve saber o que eu estou falando. Aí ele falou, Marcelo, nossa pegada é o seguinte, a gente faz uma ação e a gente investe numa campanha de marketing em cima daquela ação. Não é a nossa praia, não dá certo, não sei o quê. Tudo faz. É complicado, aí, né? a Xuxa, sabe a Xuxa? Sim. A Xuxa lá do Rio de Janeiro? Sim. Você era fã da Xuxa? A Xuxa Xuxa fundou uma ONG no Rio chamada Defensores da Natureza. Sim. Foi em 97 para 98. Aí você se associava,
Você pagava R$10, aí você recebia uma carteirinha com a foto da Xuxa de um lado, do outro lado tinha a foto do Marara Azul e a tua no canto, que ela mandava fazer. E eu falei, pô, agora eu vou fazer as coisas, vou fotografar e vou mandar para a Xuxa. E a Xuxa vai ver o que a gente está fazendo e ela vai viabilizar, não que ela vá investir financeiramente em alguma coisa, mas talvez ela vai viabilizar, vai apresentar e tal. Bom, fizemos várias coisas, não tinha câmera digital, não tinha internet, tudo, as fotografias mandava revelar, esperava o filme ficar pronto tal, mandava para a Xuxa. Mandamos uns 10, 12 envelopes com muito material para a Xuxa, escrito tudo, escrito na máquina de escrever. Sim, daquele jeito aí, né? Nossa, Olivetti. Não, a minha era Hamilton. Hamilton, é melhor ainda. Meu avô que tinha me dado. Aí a Xuxa nunca soube da nossa existência. Caramba. Até um dia eu cheguei numa delegacia, o delegado já me conhecia, aí eu mostrei a carteirinha para ele e falou, Marcelo, a Xuxa, pô, Marcelo, toma juízo, não sei o quê. O delegado me encheu o saco. Aí até que em 2000, antes um pouco, 99, eu conheci a diretora jurídica da SOS Mata Atlântica, que é a ONG que cuida da Mata Atlântica, né? E a gente começou a ter uma amizade bem legal, bem forte, bem próxima. Ela falou, não, você tem que fundar uma organização, você tem que fundar. Aí tá bom. Aí o que essa organização vai fazer? Vai atrás de traficante de bicho. Você começa a conversar com as pessoas mais próximas. Olha, eu quero fundar uma ONG e tal, assim, assado. Você quer participar? Aí eu quero. O que vocês vão fazer? A gente vai caçar traficante de bicho. Ninguém Nosso queria. negócio é paulada. Ninguém queria. Demorou um ano para conseguir compor a organização com todos os participantes, né? Sim. Que depois de talvez nem um ano desapareceram todos. Né? Caramba! Aí ficou muitos anos. Foi aí que surgiu a SOS Fauna? Foi, 2000, maio de 2000. 26 anos? 26 anos. Caramba, que Fez legal. em maio de 2026 agora. Mas vai perguntando, senão eu falo demais, mas... Não, tranquilo. Bom, em todas essas ações aí, algum momento você sentiu medo? No começo, sim. Medo, você está dizendo, de ameaça? Ameaça, sim. Mas depois a gente aprendeu a lidar com essas com questões também Eu convivo também num ambiente, não vou falar onde, falei com você antes um pouco disso, você sabe onde é, mas eu convivo em um ambiente desde 2002, que é um ambiente que é composto por gente que não é do Brasil. Então, todas essas questões a gente discute de uma forma muito profunda. Sim. Né? Não são reuniões de... Esse negócio que tem no Brasil, uma reunião de 30 minutos, 40... Não. São reuniões, às vezes, que começam 9 da manhã, vão terminar 8 da noite. Porque o assunto é tratado com profundidade, né? O assunto é tratado com profundidade, não é tratado... Então, depois disso, não mais hoje, não. Não mais. Beleza. E já pensou em desistir alguma vez? Não. Uma vez eu desisti, eu parei porque eu estava com problemas familiares. Aí depois, assim, para resumir, porque isso dá um outro podcast, eu até contei essa história lá fora, quando a gente estava conversando, por cima também, mas não falei isso. Eu parei porque não é comum a tua família aceitar muito isso, principalmente... Isso no Brasil. É um embate, né? Um embate de uma forma geral. Aí eu parei. Essa parada, não sei se foi isso, mas eu fiquei muito doente da coluna e fui piorando. Aí eu não andava. Eu tinha perdido as funções de evacuar, de urinar. Rapaz! Eu fiquei muito ruim. E passei um ano sofrendo. Aí um dia eu cheguei num ápice de uma crise. Eu pedi para me levarem para o hospital, levaram. E curioso, na verdade tem muita coisa nessa história que é curioso, mas o que aconteceu naquele dia, quando eu voltei para casa,
eu tinha uma promessa, um pedido, eu parei porque eu tinha um pedido da minha esposa na época, que se eu continuasse, ela ia se separar de mim. Uhum. E aí eu parei. E aí fiquei lá quase um ano. Depois que aconteceu isso, eu cheguei, o dia que eu voltei do hospital, falei, olha, independente do que acontecer, eu vou continuar, né? Eu faço uma Porque você já estava promessa ficando doente já, né? para mim mesmo, para a natureza, seja lá para o que for, se eu voltar a andar, eu vou continuar. E aquela noite eu fui dormir, era uma e pouco da manhã, tinha um rádio relógio daquele digital, sabe, Sim, sim. vermelho, com display vermelho. E aí eu fui dormir e dormi na base do tramal, né, que é cloridrato de tramal. Coluna é complicado. Coluna E dormi. Quando foi 5 e pouco da manhã, eu acordei e vi o relógio, que era 5 e alguma coisa, não lembro, por causa do rádio relógio, estava na cabeceira. Acordei com uma vontade imensa de fazer xixi, de urinar. Só que eu não tinha me tocado que eu não estava tendo vontade de fazer xixi. Eu não sentia, porque eu estava pensando, né? o que controla isso. Aí eu peguei, levantei da cama, eu não estava andando. Levantei andando, fui até o banheiro. E comecei a fazer xixi. Né? Não, a hora que eu comecei a fazer xixi, eu percebi. Aí eu nunca mais tive problema. E voltou a trabalhar na causa. Voltei até hoje. Não, é show de bola, cara. Isso aí é... A fé também tem muita relação disso, porque a fé não só a religião, mas você acreditar naquilo que você faz. Ah, eu acredito. Eu só não acredito em fantasmas, porque eu acho que eles são muito mentirosos. Não dá para confiar. Mas fingiram que morreram e voltaram, né? Então é assim. Mas eu acredito que existe alguma coisa além daqui. E a gente é instrumento disso, né? Então, essas ações que a gente faz, o próprio programa, pessoal, quando a gente fala, né, acima do dever, é justamente aquilo que te leva a fazer coisas além, né, do que você normalmente faria. Então, assim, são histórias de superação que nós temos aqui, e são histórias de superação em cima de causas, né? Então, essas causas seriam como se fosse o nosso dever. E essas histórias de superação seria aquilo que estaria acima do dever, né? Que você põe a causa na sua vida, você é a causa e a causa passa a ser você também. Então, isso é muito importante. Então, todos aqueles que querem defender alguma causa, que acham realmente, ou que têm, sei lá, às vezes as pessoas acreditam que podem fazer melhor de alguma forma, pode ajudar de alguma forma. Elas têm que ajudar, elas têm que pelo menos dar o primeiro passo. Aquela coisa, falar, você não pode mudar o mundo. Mas a partir do momento que você salvou um passarinho que seja, se você não atuasse, aquele passarinho não teria sido salvo. Então, você já mudou o mundo. Eu não posso mudar essa mesa. Ah, posso? Eu mexi essa garrafa daqui. Mudou? Já mudei a mesa. Exato. Né? Então, você tem que acreditar nisso. Tem que acreditar Mas o Brasil é muito... A sociedade brasileira é muito difícil de ter essa percepção ainda em relação a quem é idealista. Às vezes as pessoas falam que isso é minha causa. Isso não é minha causa. Isso é uma causa, isso é uma coisa necessária de todo mundo. Exato. Quer queira, quer não. Seja um empresário arquimilionário, cara, ele depende daquilo. Depende, claro. Depende. Acho que ninguém está morando em Marte, ainda nem na Lua, né? Porque então a hora que ele vai parar no hospital por alguma coisa, aí ele manda chamar o irmão, que ele não conversava, aí ele fica bonzinho, aí ele faz doação, sabe? Então, essas coisas são... Grandes doenças, né? Grandes epidemias que aconteceram no mundo antigo, até atual também, tem muita relação com o desequilíbrio ecológico, né? Covid é uma delas. Covid é uma delas. Não, Covid não é desequilíbrio. Covid a disseminação, né? A questão do consumo de carne de animais silvestres, né? E provavelmente o que aconteceu com o vírus, que ele mudou, alguma coisa aconteceu e veio. E deve vir outras, aí fica tranquilo. Acabam mudando isso tudo, né? Então tem até a própria o Ebola, né? Na África lá, parece também foi... O problema do Ebola já morreu quase 1.000 pessoas. O problema do Ebola é que... O problema não.
Essa nessa mutação agora, né? O ebola, ele não está ainda, ele é só por fluidos corporais, Sim, né? sim, é muito próximo, né? É. Mas esse vírus já sofreu uma mutação agora, pelo menos é o que os cientistas falaram aí na imprensa, que essa última epidemia lá, ela se alastrou um pouquinho mais, porque o ebola, né, até a primeira epidemia que deu lá dentro da África, como ele é um vírus muito agressivo, uma doença muito agressiva, a pessoa não sobrevive muito, então ela não consegue andar muito, ela não consegue, por causa do contato que precisa ter. Então, aconteceu lá no meio, provavelmente por algum desequilíbrio ecológico, e as pessoas não conseguiram. Só que essa mutação ela já ampliou um pouquinho mais, aí acabou Então, atingindo mas mais ele gente. não vai pelo ar. Ele não vai Só, pelo ar, ele vai pelo contato. Pelo contato. Se Então, ele for pelo ar, aí caixão aí e vela lascou. preta. Tomara que ele não mute para isso, né? É. Isso aí não tem jeito, não. Nesse período todo que você passou de resgate de animais e tal, teve algum animal que te marcou muito? Tirando esse primeiro, que foi o que deu início à causa, algum outro? Não, Teve eu acho algum que uma você das teve- coisas que me marcaram muito foi a gente hoje convivendo lidando com a questão de primeiros socorros, animais silvestres vitimados pelo tráfico, a partir do instante zero, a gente sabe que a partir do momento da apreensão que acontece, que o policial apreende, não importa, o agente fiscalizador apreende, principalmente em situações de interceptação de carga, que é o que vocês têm, depósitos clandestinos ou feira, mas principalmente depósito clandestino, interceptação de carga, começa um show de procedimentos errados. E não é culpa, às vezes, do policial, né? É culpa de um sistema que não funciona. E o que você percebe? Você começou a perceber há 26 anos atrás, 25, e também de uma outra ONG internacional, começava a dizer que para cada 10 animais silvestres apreendidos, apenas um sobrevivia e chegava vivo ao consumidor final, e 9 morriam. O que a gente começou a perceber, e principalmente no início dos anos 2000, que a gente começou a ir para o Nordeste e ter relacionamento com quem captura, o que você percebe é que em toda a cadeia do tráfico, desde a captura, se ela estiver tranquila, desde a captura até organizar a carga e mandar para o Sudeste, ou para onde for, né? Ou para onde for, até o consumidor final, na mão do tráfico, quase não morre bicho. Por incrível que pareça, eles são muito bons. A gente já aprendeu muita coisa com traficante. Não morre bicho. É muito difícil. Aí o bicho morre aonde? Depois da apreensão. Na mão do polícia. Na mão do polícia. Aí você tem essa questão. Morre na mão do polícia e você não tem como. Você não pode pegar 2, 3 policiais rodoviários federais que se dão de cara com uma coisa aí e não sabem o que fazer, e aí, o que fazer? Exatamente. Você não tem um sistema que sustente isso tudo, né? Isso não tem, isso é deficiente no estado de São Paulo, isso é deficiente em todos os estados do Brasil. Exatamente. Né? É assustador a quantidade de bichos que morrem na mão do poder público. Falta um elo, né? Falta um elo. Aí o poder público, como ele não erra, né? Ele não erra, ele vai a público e coloca que fez uma apreensão de, sei lá, 600 animais e 400 e poucos não sobreviveram. Não sobreviveram, né? Não sobreviveram. Mas ele não conta o que efetivamente aconteceu. É o elo que falta, né? Se você tem uma eficiência maior naquele primeiro momento do resgate ali, você consegue ter uma sobrevida muito maior dos animais. Tive uma situação que você falou que me chamou. Foi em 2006, uma sexta-feira, eu estava num sujinho. Alguém sabe o que é sujinho? Sujinho, pessoal. Quem não sabe aí é aquele restaurantezinho bom, bem legal mesmo, aquele bom. Que se você comeu ali, sobrevive a qualquer coisa, não é isso? Mas a comida é boa, né? A comida é boa, então, aí eu estava com meu filho numa sexta-feira lá no centro de São Paulo. Aí a gente viu na TV, no jornal SPTV, tinha havido uma apreensão de papagaios no pedágio de Quadra, na Castelo Branco, sentido São Paulo, às 5 da manhã, porta-malas de um Monza com 192 filhotes apreendidos. E aí gerou uma preocupação, porque eu já gerei uma preocupação dos cuidados que aqueles animais iam receber. Mas aí fomos embora. Quando foi na segunda-feira, nós já estávamos com
um projeto piloto de um centro de recepção e manejo de animais silvestres, e veio uma ligação do local para onde tinham sido encaminhadas essas aves. Não vou dizer o local. Sim. Poderia dizer, mas não vou dizer, porque sabe o que eu falo. Aí eu peguei e a pessoa falou, olha, você pode receber 92 dos 192. Senhora! Eu falei, olha, eu preciso consultar algumas pessoas, porque eu já estou acostumado a não ter ajuda. Então, eu preciso consultar algumas pessoas, se eles ajudarem, durante o tempo que os filhotes estiverem crescendo, a gente recebe. Consultei algumas pessoas, não, falou, a gente banca financeiramente, legal. Sim. Falei, fui lá buscar. Quando eu Porque cheguei... é caro, né? É caro manter um bichinho desse assim. Né? Tem todo um processo. Ainda Que é muito Aí, o que complicado. eu peguei? Quando eu cheguei lá, procurei essa pessoa que tinha me ligado em outro município daqui do estado de São Paulo. Fui de Kombi. Aí ela chegou assim e falou, olha, você não vai poder mais levar 92. Falei, por quê? Porque fulano resolveu mandar mais 20 para um outro criador. Falei, mas criador o quê? Criador o quê? Comercial, conservacionista? Não sei e tal. Na verdade, eram provavelmente criadores comerciais. Quando entra num criador comercial, o bicho entra como matriz de reprodução, né? Então, naquele momento, se decide sobre a vida. Explique depois, a hora que terminar a história, explica depois para o pessoal entender o que é a matriz de reprodução. O que seria o ideal, porque a gente sabe que existe toda uma regra para ser o ideal, mas aquilo nunca é cumprido. Isso. Aí os bichos vão para lá para reproduzir, para vender os filhotes da partir da segunda geração, os filhotes nascidos. Tá bom, levei os 72, aí tive meio que um bate-boca lá, porque eu não gostei. Aí eu vi o cuidado que esses bichos estavam recebendo, era péssimo, né? Um dia a gente pode fazer o podcast com as fotos, aí falar o nome e tudo. Sim. E fomos com 72 embora. Desses 72, a gente começou a trabalhar muito com eles. Eles viraram uma escola para a gente lidar com psitacídeos, que são os parentes a família dos papagaios, araras, maritacas e periquitos. Desses 72, a gente teve um óbito. E nós começamos a trabalhar por uma questão de preocupação com genética populacional, tentar descobrir de onde aqueles indivíduos vieram. Sim. E a gente acabou descobrindo, depois de umas 2 ou 3 viagens, de muita conversa, de ir na casa do cara. Foi uma loucura. Caramba, isso aí tem que fazer o levantamento de todo o caminho. Eles vieram de fazendas em Nova Andradina e Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Aí a gente começou um trabalho, conseguiu, assim, só para diminuir, né? Porque senão o podcast vai até às 4 da manhã. A gente conseguiu... Para vocês verem como dá trabalho, né, fazer o resgate de animais. A gente conseguiu uma uma fazenda. O dono da fazenda cedeu uma casa para gente, uma fazenda no Cerrado, em Nova Andradina, quase divisa com Ribas do Rio Pardo. A gente montamos uma área de reintrodução lá, pedindo esmola, Márcio. Assim, O Mendigo das Aves é um livro que eu vou escrever, sabe? O Mendigo das Aves. Esmola, pode lançar aqui no nosso podcast, hein? Pedindo esmola para poder conseguir fazer as coisas. E assim, quando as meninas foram para lá, que foi para levar os bichos de volta e tal, e não é chegar lá e soltar, foram ambientados, ficaram 42 dias no cativeiro. A gente pediu doação de alimento para as meninas terem nos primeiros 3 meses lá, arroz, feijão, açúcar, farinha, óleo, maioneses, um monte de coisinha. Para poder manter os tratadores. Né? E a gente colocou um posto ali perto de arrecadação de coisas perto do aeroporto, de uma amiga que tinha uma loja. Para você ver, até coisa vencida levaram para a gente, para as meninas comerem, né? Aí pedimos panela, essas coisas. Então, sabe, o que a gente passa é muito difícil. É complicado. É muito difícil. Bom, conseguimos devolver os 71. Na verdade, a gente devolveu 71 mais 9, porque teve 9 de uma outra apreensão que também era daquela região. Né? Aí conseguimos devolver 80 filhotes que foram soltos 42 dias depois da apreensão e monitorados durante 1 ano e meio. Foi a única vez que isso foi feito no Brasil. E só para você ter ideia,
quando a gente foi levar os filhotes de volta, tem todo um procedimento do ponto de vista sanitário. Isso, nossa. Tem muita regra. Guia animal, defesa agropecuária. Isso. Teve gente, né, instituição pública, que botou óbice, que não quis assinar para os bichos Ô, irem. louco. Aí o que a gente teve que fazer? Ainda tem isso, né? Nem os 9, nem os 71 e os 2 tucanos. Aí o que a gente fez? A gente peticionou, foi em cada Nossa, fórum. ainda teve quem for. Ainda Aí o juiz, 2 juízes e uma juíza, eles determinaram que essa instituição que tinha se negado determinaram, foi por determinação judicial que eles... Nossa, mas teve todo um processo, um desgaste judicial para conseguir isso. Tem. Então, assim, é só para o pessoal entender, né? Isso tudo, olha a dificuldade que se tem para se tratar um bem público. Um bem da União. Que a União devia cuidar. Que a União deveria cuidar. Então, assim, é muito complexa essa situação. Marcelo, vamos passar aqui para mais perguntas, que o nosso público interage com a gente o tempo todo. Quero agradecer a todos aí que estão mandando perguntas. Estão mandando? Então manda bala. Opa, já tem um monte aqui. Continue mandando aí, até mesmo após, né? A gente pode, qualquer coisa, claro, você manda claro. lá pra gente, a gente retransmite pro Marcelo e faz a ponte, ou vocês acessam a própria página do SOS Fauna lá também. No Instagram, o nosso site, ele ainda precisa melhorar muito. Mas o Instagram tem... O Instagram é bem atual. Tá bombando bem atual. bastante lá. Bom, vamos lá, primeira pergunta. Qual o erro mais comum das pessoas em relação aos animais silvestres? Qual pessoas? As pessoas, de uma maneira geral. Bom, as pessoas que acham, as pessoas mais leigas, que não têm esse conhecimento, assim, qual é o erro mais comum que elas podem cometer? Um dos maiores erros que a sociedade comete é não ter conhecimento sobre. Sim. Né? Um outro erro é uma coisa que eu estava até conversando com sua enteada, lá do lado de fora, sobre alimentar animais silvestres. Sim. É um dos maiores erros que as pessoas fazem. Isso não pode fazer. Sim. Quando você alimenta animal silvestre, você está desviando ele da função ecológica. Sim. Sim. E é importante que ele cumpra a função ecológica para que você continue sobrevivendo, né, sobre o planeta. Então precisa nada de dar banana para macaco, dar comida para tucano, encher não sei o que para ver açaí. Lá em casa eles invadem a minha casa. Mas isso já é um caso de polícia. Já é um caso de polícia. Volta e meia que a gente está dentro de casa, daqui a pouco lá tem um macaco olhando para a cara da gente lá dentro. Né? Mas é legal. Eu estava até explicando para ela que os saguis lá, a nossa herpes, que para nós não faz praticamente nada, eles mata. Aí, né? tá fora as doenças, é uma via de 2 sentidos. Exato. Ele também pode transmitir. O contato direto sempre tem que ser evitado bastante. A questão também sabe, as pessoas precisam se inteirar mais sobre isso. Né? Eu escuto cada pergunta, às vezes, sabe? Às vezes eu tô dando uma palestra, um curso ainda nem tanto mais palestra, depende se o público não é muito público-alvo. Sai cada pergunta assim, que você espera tudo. Mas eu já vou... já vai preparado. Eu vou para esperar o inesperado. Então, vamos lá, mais uma pergunta aqui da Evelyn, nossa amiga Evelyn aí, sempre atuante aí nos podcasts. Obrigado, Evelyn, pela audiência. Ela fala que é fundamental que esteja incluído no currículo escolar, desde a primeira infância, tudo sobre o meio ambiente, fauna, flora, clima, coleta seletiva, qualquer tipo de vida importa. Sim. Isso é importante, e né? Só falando para a Evelyn, uma coisa que a gente percebeu em todos esses anos, Evelyn, é que se você for pensar em uma política de educação ambiental diferenciada para a questão de fauna silvestre, ela tem que ser regionalizada, Evelyn. Você não pode aplicar, por exemplo... A mesma coisa que acontece aqui na nossa região, aplicar no sertão. Na Caatinga, na Amazônia, São no Rio Grande do Sul, ela dá uma mudada. Sim. Então, você tem que tomar cuidado com essas questões. Eu acho que até na questão que importa recursos hídricos, que é águas, né, rios, a questão de flora, né, de botânica. Então ela complementa aqui. Fazemos parte do meio ambiente, dependemos da água, do ar, dos alimentos, abrigo, meios para a nossa sobrevivência. Porque, Evelyn, só uma coisa aqui. Evelyn, eu costumo dizer que é o seguinte, crianças pequenas hoje, né, abaixo de 8, 9 anos, porque já está começando a ficar muito complicado. Isso. Essas crianças mais novinhas, elas são como páginas em branco.
você consegue acrescentar conteúdo, né? Acrescentar conteúdo. Já adulto, ele é o rascunho do mapa do inferno. Você não consegue acrescentar nada, Evelyn. Ou o adulto já vem com isso ou não adianta, né? Já vem com defeito de fábrica, isso, já. É a versão antiga, não tem jeito. Ela botou mais uma pergunta aqui. Existe algum trabalho consistente para incluir essa matéria no currículo escolar? O Ministério da Educação já mostrou alguma abertura sobre isso? Alguém já falou sobre isso? Ou já teve algum projeto em si? Evelyn, que eu tenha conhecimento, não. Tem muita coisa para inglês ver, né? São coisas que são feitas. O que me causa, uma das coisas que me deixa mais irritado é ver pessoas que nunca colocaram a mão no rabo de um tico-tico dialogar sobre essa questão do tráfico. O negócio da Evelyn me lembrou uma mulher, uma vez, já faz muitos anos. A gente estava num negócio da Secretaria do Meio Ambiente. Eu já tinha visitado o Nordeste várias vezes. Quando eu falo Nordeste, é semiárido, é Caatinga. É o característico mesmo, né? Não é Salvador, na praia, Porto Galinhas, né? Tá. E a mulher colocou, nossa, mas a gente pode chegar nesses lugares, Marcelo, tão ermos que você vai, e colocar cartazes grandes explicando de uma forma muito... não lembro a palavra, de uma forma muito clara, tal, o que é o tráfico, para que eles não capturem bicho. Falei, minha filha, eles dão pinga para enganar a fome do filho. Eles não têm o que comer. A realidade é completamente eles não sabem ler, você quer colocar cartaz, você já foi lá, fulana? Não fui, então pronto. A realidade é bem diferente, né? A gente que vive na cidade aqui, você não tem noção de como é lá. Eu já morei lá próximo, é bastante complicado. A Rafaela, fazendo a pergunta aqui, quais os impactos do cativeiro ilegal para os animais silvestres? Rafa, aí você pode caracterizar só a questão de maus tratos. Primeiro, quando você põe, por exemplo, uma ave, que mais de 90% do tráfico são aves, você põe uma ave numa gaiola, você já priva aquele animal do movimento, né? A mesma coisa que eu prender você, colocar uma algema, você pode comer, mas você está preso. Está aqui nessa sala, está preso, né? Depois, a privação do convívio social. Você corta o convívio social com outros da mesma espécie. A privação da reprodução, né? Alteração do ambiente, temperatura, fotoperíodo, porque o bicho acorda cedo e dorme cedo. Ali não, se ele está pendurado dentro do boteco, ele é obrigado a aguentar bêbado jogando sinuca até 10, 11 horas da noite. A gente pode fazer até um parâmetro, né? Porque, assim, o exemplo, o preso nosso, ele tem direito a banho de sol, ele tem direito a visita íntima, né? Mas não se recupera, ele porque tem as cadeias é uma capa. Isso, mas assim, até eles têm isso daí. Então, um animal que é inocente naquilo tudo, ele é submetido a condições piores do que um ser humano. Estresse constante. Absurdo, né? Primeiro que ele já não entende aquela condição dele, né? Então, é bem... A Luciana aqui também, ó. O que você acha que deveria ser mudado nas nossas leis para proteger nossa fauna? Então, Luciana, como eu falei no início do podcast, a gente tinha a Lei 5.197, que era muito boa, que você conseguia mandar os caras para a jaula. Aí entrou a nova Lei de Crimes Ambientais. O que acontece na nova Lei de Crimes Ambientais? Assim, as autoridades de polícia judiciária, que são os delegados... eu já sempre sei o que eles colocam. Artigo 29, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei de Crimes Ambientais e artigo 32, que é crime, que é maus tratos. E aí a pena máxima dá 2 anos e eles fazem um termo circunstanciado de ocorrência policial e aquilo ali, o cara se compromete a comparecer em juízo, aquilo vai para o Ministério Público, aí faz a proposta internacional e todos viveram felizes para sempre. Todo mundo sai sorrindo. Porém, quando você tem uma apreensão substancial em que caracteriza comércio, tem os agravantes, tem uma série de agravantes que tem que sair fora do termo circunstanciado. Agora, vai o pobre coitado do PRF apresentar uma ocorrência e bater o pé que tem que sair fora. O delegado vai amaldiçoar aqueles PRFs até as 7 pragas do Egito, as 10 pragas, sei lá, do Egito. Além disso, né? Na realidade são 7 pragas, mas ele amaldiçoou as 10.
Ele manda 10. 7 pragas do Egito. Além disso, o pobre coitado do PRF, às vezes, chega num sábado, 9h30 da noite na delegacia. Nossa, isso é uma maravilha. Ele isso. quer ver o capeta, mas não quer ver a polícia. Vem Né? com o papagaio azul, né? Aí o que acontece? O policial tenta, não consegue. Né? Porque não consegue por quê? Porque muitas vezes, não estou falando que seja genérico, Sim, tá? claro. Mas claro, é quase. Claro. Eles querem diminuir a coisa, diminuir o trabalho. Né? Hoje, por exemplo, a falsificação... Mas não é também por causa da falta desse elo? Não, é falta de vontade, é falta de uma série de coisas, né? Vocês mesmos, quando eu dei o curso para a PRF agora em Rondônia, 2 meses atrás, 3, você mesmo vê que os policiais não sabiam disso. Sim. Né? Mas aí, quando ele sabe, o que ele vai fazer? Só para você ter ideia, lá em Rondônia, a falsificação ou adulteração de anilha, anilha é selo público, artigo 296 do Código Penal. Né? Código Penal. Sim. Então, a falsificação ou adulteração dá cadeia. Pena de reclusão de 4, se não me engano, 4 ou 5 anos, eu não lembro. Sim. Mas eles não fazem. E muitas vezes, o que você sente, não que seja isso lá em Rondônia, mas você sente que politicamente não é uma boa coisa. Né? É um problema. Bom, eu vou encerrar a última pergunta aqui, da Luciana também. O que você achou quanto ao caso em que foi apreendido animais exóticos de outro país, né, aqui no nosso, devido ao tráfico, e que foram sacrificados por falta de uma lei de repatriação desses animais? Então, E eu bem participei do suporte dessa apreensão para a PRF lá no Mato Grosso, inclusive. Eles fizeram tudo muito bem feito, eles fizeram tudo o que precisava fazer. Eu acho assim, Luciana, é uma vergonha alheia que eu tenho do meu país, porque a gente teve um caso com 1000 e poucos canais da terra peruano. Sim, eu me lembro disso aí. Isso foi em 2000 e pouquinho. Foi recente? Não. Foi mais antiga? A gente teve um ok da ministra do Meio Ambiente do Peru para levar os bichos. A gente teve recurso financeiro para levar pela TAM, só que a gente ficou esperando, agora eu vou ter que dizer o nome, a gente está esperando até hoje um ok do IBAMA. Isso faz uns 17, 18 anos que bastava o IBAMA dar ok para a gente levar os bichos. E os bichos a gente acabou perdendo todos num tornado que teve em Juquitiba. Todos fatiados na tela. Então, isso aí foi muito coisa triste. E a gente perdeu todos. Bom, terminando nosso podcast, fazer algumas perguntas para você aqui. Você dá aquela linha. Não, se deixar, a gente vai embora. Se deixar, a gente vai embora 7 minutos. Opa! Vamos lá. Quem salva um animal também salva um pouco da humanidade? Sim, salva a si mesmo. Opa! Quem compra um animal silvestre também alimenta esse crime? Claro. Se não tem o consumidor final do Se tráfico. não tem consumo, né? O contato com a natureza muda as pessoas? Algumas. Para melhor ou para Porque pior? você pega essa BR-116 aqui. Só tem natureza, né? Você vê todo mundo, ou, por exemplo, hoje é uma véspera de feriado no estado de São Paulo, você vê todo mundo descendo para curtir a natureza. Na praia, nos sítios e tal. A hora que eles estão voltando no domingo, você pode olhar bem. Olha bem para você ver em todas as árvores. Sim. Sabe o que você vai ver? Um monte de passarinho fazendo o sinal da cruz, dando graças a Deus que o pessoal está indo embora. Porque o pessoal desfruta da natureza e não deixa nada. Pois é complicado. Não deixa tem que ter a sua parte, né? Quantos animais já passaram pela mão da SOS Fauna? Muitos mais. Muitos, quando né, a gente teve, quando a gente recebia lá algumas, sei lá, algumas talvez dezenas de milhares, e durante todo o processo de salvamento e tal, milhares e milhares e milhares. Muitos, né? Isso é muito bom, porque é uma coisa que realmente funciona, né? Desse jeito. Valeu a pena dedicar os 35 anos da sua vida? 37. 37 anos da sua vida? Valeu e está valendo, né? A gente só está agora A gente reestruturou toda a parte estatutária da SOS Fauna, estamos com uma nova diretoria,
E a gente precisa fazer a SOS Fauna andar com as próprias pernas. Fala um pouquinho da SOS Fauna aí. Então... Dessa novidade aí também que você me mostrou aí. Tá. É bem legal isso aqui. Hoje, a SOS Fauna, ela só existe porque a gente tem uma grande ajuda de uma multinacional norte-americana, há 22 anos. Há 24 anos, na verdade. E é sinal que o trabalho é bem feito, né? Porque senão eles não ajudavam. A gente está... pode falar o nome deles, não tem problema nenhum aqui. É o PS do Brasil, que é uma empresa de transporte aéreo. E é a maior empresa do mundo de transporte aéreo porta a porta. Sim. E a gente só está com ele. Agora a gente está fazendo na SOS Fauna, porque a gente precisa ter... Não adianta arrumar R$1 milhão, fazer um projeto com começo, meio e fim. A gente precisa ter receita, porque hoje você vai sair para fazer uma operação, gasta R$2.000. Aí, agora está para começar o tráfico de filhotes de papagaios e araras. Nossa, eu fico sem dormir praticamente. A gente está fazendo uma coisa agora que está dando muito certo. A gente está com um selo, que é o selo de empresa verdadeiramente amiga da fauna, que é uma... Tá? Cuidado que tem várias empresas com relação... Empresas verdadeiramente amigas da fauna, porque... Como é que você vê? A gente tem um produto. Qual é o produto? Nosso Instagram, você vai lá ver, tem quase 2.000 posts. Aquele é nosso produto. E tem muito mais coisa. E a gente fez uma coisa agora, foi assim por acaso, e está começando a vingar. A gente fez um cartão para as pessoas poderem contribuir com R$10 por mês, 15, quanto elas quiserem. Vocês estão vendo o cartão? Dá para ver aqui? Põe lá, vê se consegue ver. Isso é de uma colega minha, um cartão em alto relevo, né? Tem um nome na frente e atrás. As pessoas se emocionam e querem doar por causa do cartão. Para ter o cartão e tal. E elas estão achando o máximo isso. E aí, quem quiser, claro, pode entrar em contato com a gente. Tem todas as informações. Passa algum contato aí. Se o pessoal quiser ajudar. Tá. O meu contato, vocês podem... O WhatsApp direto, DDD 11 983237449. DDD 11 983237449. Instagram é @SOSFauna. Tem 13.000 e poucos seguidores. Qualquer dúvida que o pessoal tenha... Quem sabe, depois desse podcast, fica com 130 mil seguidores. Aí seria bom. Então, pessoal, vamos lá seguir, tá? Vamos dar ajuda aí para a causa, né? A causa para a causa não, pro problema, né? Isso, não, mas assim, a gente tem que dar para toda essa motivação para que a gente possa realmente ter mostrar que estamos unidos para isso. Claro. Né? Então, não adianta ser só aquele ambientalista de fachada, né? Aquele que bate a bandeirinha, não, sem fogo na Amazônia. Não resolve isso. Ambientalista do carpete do Danoninho. Pois é. Pessoal, obrigado mais uma vez, tá? A gente está encerrando aqui o nosso podcast. Espero que tenha sido bastante proveitoso para todos, tá bom? Marcelo, obrigado pela sua ajuda. Eu que agradeço, quero agradecer a todos, ao Márcio, a esposa dele, que carinhosamente me recebeu, que eu troquei o nome dele, quase provoquei um conflito familiar aqui, troquei o nome dela. Né? Ainda me arrumou um problema aqui, mas tá tudo certo. Diz que o bicho vai pegar quando chegar em casa. Então, o que vocês quiserem, podem entrar em contato com a gente está à disposição, tá bom? E dentro das nossas limitações. Beleza, okay? Pessoal, obrigado. Muito obrigado. Até a próxima aí, quarta-feira que vem, teremos um novo convidado aí, viu? Grande abraço. Você assistiu Programa Acima do Dever. Apresentação, Inspetor Márcio Silva. Até a próxima quarta-feira, às 19h30, você tem um encontro marcado conosco, aqui, na sua rede social. Obrigado por sua audiência e até lá!